Olá, Positividade em Foco começando mais um dia. Hoje é dia 9/6, 9 de junho, terça-feira. E hoje vamos falar sobre empreendedorismo e liderança no mundo do esporte, no mundo esportivo. Meu convidado é o André Rabelo. E a gente vai esperar ele entrar aqui para convidar. Já entrou. André, vou te convidar. Oi! Olá, tô te ouvindo 100%. Maravilha, eu tô me ouvindo ainda. Deve estar dando eco para as pessoas também. Mas vamos que vamos. Vambora, Enfim. vambora, vamos firme. É bom que você tá ouvindo, se ouvir, é sempre um prazer muito grande. Ainda mais você, pô. Queria começar dizendo que eu agradeço muito você estar aqui comigo. Uma saudade grande, né? Eu que te agradeço. Nossos abraços apertados, nossos trabalhos como anjo. Que falta que isso faz, né? A gente nunca Pois nunca é. iríamos imaginar que a gente estaria privado de dar um abraço assim tão gostoso, com tanta energia positiva. Mas quando tudo isso passar, a gente vai se abraçar muito, muito. Acho É que verdade. a tendência do mundo é melhorar e as pessoas se abraçarem, se curtirem mais, trocar muita energia. Acho que tem que deixar algum aprendizado tudo isso que a gente está passando. Isso aí. Eu acredito mesmo que vai ter aprendizado, né? Que a gente está aprendendo todo dia, né? E aí eu queria falar hoje com você sobre esse assunto incrível, né? Que é empreender no mundo do esporte, né? Já trabalhar essa questão da liderança desde cedo. Eu sei que você também foi jogador de futebol, né? Assim, é um assunto que eu gosto muito, porque, assim, na verdade, é um assunto que me acompanha desde que eu me entendo como gente, né? Na verdade, eu comecei na minha adolescência, né, na minha fase de juventude como jogador de futebol. Aí depois passei por algumas empresas e aí eu pude aprender muito, né, com relação à parte empreendedora. Depois me tornei empresário no segmento esportivo, tive algumas academias. E hoje estou aqui, mais uma vez, fazendo o que amo, fazendo o que eu gosto, né, com muita paixão, que é estar no meio esportivo de novo. Não me tornei um atleta profissional, mas o coach me proporcionou, né, estar novamente fazendo o que eu mais amo. Então, assim, eu acredito muito que em todo e qualquer segmento, seja no esporte ou em qualquer outro segmento, o empreendedorismo e a liderança tem sempre que estar presente, né? Eu costumo dizer que todos nós nascemos empreendedores. Só que, na verdade, a gente não foi, nós não aprendemos a desenvolver isso na nossa infância, né? E aí, o que acaba acontecendo? Às vezes, por um impulso ou então por necessidade, as pessoas acabam se tornando empreendedoras. Mas isso aí não é culpa dos nossos pais, não é culpa dos nossos avós, né? A gente sabe que, eu me recordo muito bem, os meus pais sempre trabalharam com comércio, sempre trabalharam fora, e eu tenho o prazer e a honra de dizer que eu fui criado pela minha vovó, que hoje não está mais aqui presente, mas sempre que esteve, sempre deu o melhor, né, para me criar, e ela sempre falava para mim: ó, para você ser alguém na vida, para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar, acordar cedo, trabalhar, bater palma na porta da loja. Ela sempre usava como referência o meu pai. E tipo assim, então ela nunca me ensinou assim: não, você tem que ser empreendedor, você tem que abrir o teu negócio, pensar. Não, ela queria o quê? Ela queria o meu melhor. E eu tenho que entender, a gente tem que entender isso, né? E na verdade, eles querem sempre o nosso bem. Mas de uma certa forma ela acabava limitando, criava assim na minha mente, né, que a gente chama aí das crenças que acabam nos limitando, a ideia de que, assim, para ganhar dinheiro é muito difícil, para você ser empreendedor é muito difícil, você tem que trabalhar de carteira assinada. Então isso marca muito. Então comigo não foi diferente, mas eu entendo perfeitamente que, assim, ela com certeza queria muito, muito meu bem, mas é aquilo, quando a criança, né, você já começa a lidar no ambiente
favorável, que você aprenda já desde novo a empreender, fica tudo mais fácil. Quando você desperta, né, tem uma oportunidade, você vai resgatar naquele momento lá atrás que você aprendeu ou ouviu alguma coisa, né, com base assim, no empreendedorismo, você vai ter assim, meio caminho andado praticamente. Né? É aquela coisa do já tá no sangue, né? Já tá no sangue, exatamente. E aí o que é que já tá no sangue, né? Que vem dos seus pais, dos seus avós. E você falou uma coisa muito interessante, que eles realmente ensinam o que eles podem da melhor maneira sempre, né? Então, a gente que acha que talvez isso não combine com a gente, que tem que sair, e aí esse sair talvez demore um pouco mais, porque não era o normal, né? Verdade, verdade. E assim, e na maioria das vezes eles sempre têm a boa vontade, né, em mente. Assim, jamais um pai vai querer o mal para o filho, ou os seus avós vão querer mal para o neto. Então, assim, eles fazem para nos ajudar. Eles usam como referência o que aconteceu de bom naquele momento, naquela época, porque eles viveram a época deles. E a gente está iniciando a nossa época. Então, muitas das vezes a gente ouve conselhos, ouve palavras, às vezes, que não são muito agradáveis, mas aquilo vai fazendo parte da nossa memória. Né? Em algum momento, isso vai despertar na gente. Então, quanto mais, assim, eu falo para as pessoas hoje, quanto mais jovem você puder ensinar para o teu filho que é empreender, ensinar para as pessoas a importância do empreendedorismo, vai ser muito mais fácil. As barreiras vão ser menores, os obstáculos vão ser menores. E assim, eu sou muito grato, né, pela formação que a gente passou, porque hoje assim, a gente poder passar, transmitir isso para as pessoas é muito bom. É muito, muito gostoso. Mas assim, e hoje a gente está vivendo um período que assim, é propício às pessoas empreender. Né? Haja visto até a própria mudança que a gente teve dentro do nosso segmento. Né? A gente que trabalha com a parte de desenvolvimento humano, consultoria, né? Até mesmo as nossas sessões de coach, que na maioria das vezes presenciais, tendo que fazer online, a gente aqui curtindo essa live, teu trabalho magnífico aí todos os dias fazendo live, assim, espetacular. A gente está tendo que se reinventar a todo momento. Né? Então, assim, às vezes para a nossa própria sobrevivência, quantas pessoas hoje não estão tendo que se reinventar por conta da necessidade. Né? Necessidade de manter as suas contas pagas, necessidade de comprar algo, né, para alimentar sua família. Então, assim, foram muitos colaboradores colocados em home office, coisa que jamais passaria na cabeça, tanto do empresário quanto do colaborador. Imagina, o empresário vai trabalhar em casa, e a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Qual o líder que imaginou que poderia colocar o teu colaborador em casa e sem saber se ele está trabalhando, se ele está assistindo filme, se ele está dormindo, se ele está passeando? Então, assim, foram obstáculos que a gente teve que ultrapassar. Então, hoje, o empreendedorismo ele tem que ser posto à prova. Né? Então, eu estou passando por isso agora, quase que eu não faço isso aqui que a gente está fazendo live, gravando vídeo. Eu estou me reconhecendo cada dia que passa e, assim, eu me conheço um pouquinho mais. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu ouvi um barulho aí. Você está com seu telefone para vibrar ou está no som? Cortei completamente todos os sons do telefone. Eu ouvi chegar uma notificação aí. Vê se está realmente para vibrar, porque eu acho que está vindo o eco daí. Não, está vibrando. Assim, o meu eu tirei o som. O meu eu tirei o som. Eu queria falar sobre essa questão do empreendedorismo e do home office, né? Dessa novidade. Porque a gente está realmente num momento inusitado, né, André? Muita coisa. Estou com menos dificuldade, e ainda estou com dificuldade, porque eu faço home office desde 2014.
Nossa, Então, realmente, eu já tinha essa facilidade, né? Esse costume. Só que realmente você pensa, né? O meu home office meio que foi planejado. legal. O home office de ninguém foi planejado agora. Ninguém. Foi assim, ó, E vai. aí, a gente sabe que tem uma lei universal, que é a lei do pertencimento, né? E é interessante a gente perceber isso. A gente antes tinha um pertencimento no que a gente, na normalidade antiga, né? Então, no escritório, na empresa, você tinha lá o seu espaço. E o que foi acontecendo agora? Você foi para sua casa. E como é que é a sua casa? Tem um computador para você só? Tem um canto só para você? Ou você tem que dividir com alguém? Você tem um cômodo só para isso? Você tem que fazer isso no meio da sala com um monte de criança? Como é que é esse novo ambiente seu? Então, o que pode acontecer muito nesse momento é a pessoa ou o profissional não se sentir mais pertencente à equipe, porque a gente sabe, a gente fala, estamos todos no mesmo momento. Só que em barcos completamente diferentes. Muito diferente. Se engana quem diz que estamos no mesmo barco. Não estamos. É o mesmo maremoto, mas em barcos Exatamente. A diferentes. tempestade, isso aí, a tempestade está aí para todo mundo, mas cada um com o seu meio de sobrevivência diferente. É exatamente isso. E é normal a gente sentir dificuldade. É novo. A gente tem receio do novo. Então, assim, tudo bem, a gente já está com 80 dias acho que são 80 e poucos que eu estou, 82 ou 3, de confinamento. Só que a minha estrutura não mudou. Mudou a questão de eu não poder sair. Mudou a questão de eu ter que fazer os atendimentos todos online. Né? E eu que sou consteladora familiar também, fazer só online é um desafio. É um desafio Mas muito maravilhoso. grande. Gente, realmente está com eco, não descobri de onde vem o eco, estou com toda a estrutura normal do meu dia a dia. Se tu tirar o fone, Então, Claudinha, peço consegue? desculpa. Eu já tirei uma hora e ficou com eco também. Agora. Eu tô te ouvindo bem. Tá com eco ainda aqui pra mim. Tá? Aumentou ainda. É estranho. É energia, é muita energia positiva, é por isso. Então, gente, vai ser com eco mesmo, porque o que importa é o assunto, é a companhia, tá? Peço desculpa pra vocês. Ature minha voz em dobro aí. É bom que, assim, é a lei da repetição. Então, assim, as pessoas Grava vão mais uma vez no cérebro. muito empoderadas, isso aí. Mas então, Claudinha... Mas você entende que é uma questão assim que foi imposta, né? E quem que tá na sua casa com você? É só você, no caso eu aqui e os meus gatos, mas quantos cômodos você tem? Quantas pessoas estão na sua casa? Qual é o ritmo de trabalho de cada um? Quais são os horários? Tem criança, não tem criança? Tem idoso, não tem idoso? Como é que tá, né? Então, assim, continuar no mesmo ritmo que você estava antes, para quem consegue, é ser herói. Porque pensa, André, a gente que estuda tanto a questão do cérebro, né? O nosso cérebro, ele, a maior parte, ele é inconsciente. Né? E não é tipo 51%, é 90% a 95%. Então, quantas coisas não estão acontecendo de energia mesmo e você não está absorvendo sem perceber, né? E como é que isso funciona com você, com as suas emoções? Tô com fônego. É. Mas assim, e saber lidar com essas emoções também é fato muito importante, né? É muito importante porque, assim, quanto mais a gente se conhece, né, a gente tem a possibilidade de correr menos risco de errar. Né? E hoje, qualquer erro, ele vai ter uma consequência muito grande devido a tudo isso que a gente está passando. Então, a gente precisa, sim, se capacitar, se conhecer bastante, né? Voltando lá para o lado do empreendedorismo, os colaboradores hoje, né, das empresas, eles têm que se mostrar empreendedores, não só para que o negócio, onde ele convive, continue, porque assim, hoje qualquer líder, qualquer empresário, ele prefere ter no time dele uma pessoa empreendedora, né, porque ela vai ter características que assim, vai se somar,
né, no contexto todo da empresa que ele trabalha, do produto que ele representa, entendeu? Então, assim, no próprio esporte, eu digo que, assim, todo esportista, né, o meu lado, como é o meu lado mais voltado para o futebol, o produto é o próprio jogador. Ele é empreendedor dele mesmo, entende? Então, assim, ele tem que ser líder dele mesmo, ele tem que empreender para ele mesmo, porque assim, ele é o produto. Então, ele tem que ter o cuidado redobrado, entende? Então, no meio do esporte, isso acaba ficando muito evidente. Então, quais são as características que a gente pode falar de uma pessoa empreendedora, né? Eu costumo dizer que assim, são 3 pilares básicos que o empreendedor ele deve ter, né? O despertar isso nele, que é assim, a visão empreendedora que ele tem que ter, a coragem e a competência. Então, assim, por que visão, André? Pô, a visão, a gente projetar uma ideia na nossa cabeça, cara, a gente tem que acreditar que aquilo ali vai acontecer. Então, assim, acredita que aquilo é possível, né? Pensar sempre na solução de que, assim, se ocorrer alguma coisa, esquece o problema, foca na solução. Então, assim, uma pessoa empreendedora, acho que o primeiro pilar dela era ser uma pessoa visionária, ter visão. Cara, tive uma ideia, luta para aquela ideia ali acontecer, porque nada acontece por acaso. A Paulinha colocou aqui, né, a questão da importância do colaborador se sentir também dono do negócio, né? Exatamente. Mas é uma questão mais além, né? Não só dono do negócio, é a questão da autorresponsabilidade, né? Por aquilo que ela faz, pelo trabalho, pelo cargo. O Wellington falou aqui em cima, 80 dias de home office, nunca achei que sentiria saudade do escritório. Isso aí. A gente vai percebendo questões. O Wellington, é isso aí. O Wellington, grande amigo, e assim, trabalhou comigo em algumas empresas, gente assim, muito fina, muito gente boa. E a gente sente falta, cara, sente falta desse calor humano, sente falta desse envolvimento. Isso assim, é bom demais, né? E hoje os líderes eles estão tendo que, assim, também se modificar, se reinventar, né? Descobrir novos conceitos, porque não é fácil para os dois lados. E o segundo pilar, cara, é a coragem, né? Às vezes a gente tem a ideia, tem a visão, mas falta aquele pontapé inicial, cara. Eu vou fazer acontecer. Então, a coragem, ela também é um pilar fundamental para que assim, o empreendedor tenha sucesso. Isso vem das crenças, né, André? Daquela questão que a gente não está acostumado, né, a fazer alguma coisa fora do nosso padrão do que foi ensinado, né? Se a gente for trazer aí... Sim, gente, quem entrou agora, minha fala está com eco, não descobrimos onde é o problema, vai assim mesmo. É bom que pra gente guardar mais coisas, a gente repete e assimila melhor. Um beijo para quem entrou agora. Se a gente for falar das constelações familiares, que a gente estuda essa questão da origem do seu sistema, né? De 0 a 7 anos, a gente não tem nem noção de que somos um indivíduo. Então, a gente não sabe ter o discernimento de entender, isso serve para mim, isso não serve, isso é bom, isso é ruim. Então, a gente vai só modelando, né? E a gente precisa, né, André, de 0 a 7 anos, até mais idades, de ajuda de quem cria a gente, né? Então, o seu caso foi sua avó, meu caso foi minha mãe e meu pai, né? E quantos outros casos diferentes tem, né? Órfão, tio, tia, enfim, né? Milhões de situações únicas. E a gente realmente modela, absorve crenças, padrões mentais e comportamentais, hábitos, valores, de onde a gente está. Sem entender se é bom ou se é errado. Aí vem a coragem. Falta de coragem é excesso de medo, né? Porque eu não aprendi assim. É verdade. Então, assim, daí a importância de tudo aquilo que assim, a gente vai escutando na nossa infância. Hoje eu atendo, assim, eu tenho muita gratidão por atender um atleta sub-8 do Flamengo, né? Ele é jogador de futebol, assim, uma pessoa maravilhosa, criado também pelos avós. Então, assim, a importância de hoje, assim, a gente vive em tempos
muito diferentes da época que eu tinha 7 anos de idade, que eu tinha 8 anos de idade. Eu entrei no futebol, eu tinha 12 anos, né? Quando eu entrei para jogar no Clube Regatas do Flamengo, eu tinha 12, saí do Flamengo com 17 anos. Então, assim, me ajudou a ter responsabilidade, o ambiente que eu frequentava. Então, assim, eu sou muito grato a ter, né, vivenciado a minha infância e adolescência no esporte, porque assim, eu aprendi muita coisa, né? Muitas amizades sinceras, assim, eu carrego comigo até hoje. Então, são frutos de todo o ambiente que eu convivia. Então, hoje, eu podendo passar, né, para esse meu cliente, né, eu não digo nem meu coach, porque a gente acabou virando amigo, né, a importância desse menino com 8 anos de idade estar ouvindo tudo isso que a gente está conversando. Ah, mas é uma criança? É uma criança e a gente tem que respeitá-lo como criança. Ele tem que brincar de jogar bola. Mas assim, ele entrou no futebol com 5 anos de idade. Sim. E hoje está com 8 e já está assim, tendo maturidade daqui a pouco de um jogador profissional. Porque hoje as coisas estão evoluindo cada vez mais rápido. O treinamento dele, se você for comparar às vezes com o treinamento de um profissional, claro que numa carga reduzida, é muito parecido. Bem parecido. Então, assim, a evolução mental, o acompanhamento mental, ele é importantíssimo. Eu digo hoje que no futebol, no segmento que eu atuo também, não só no empresarial, a parte emocional e comportamental, ela é essencial hoje para todo e qualquer atleta, né? O clube, ele fica com a responsabilidade de cuidar da parte física, de cuidar da parte técnica e tática, e a família e às vezes um amigo ou então um coach que seja, ele tem que complementar, cuidando do lado emocional e comportamental. Então, assim, eu sou muito grato à família que me deu essa oportunidade de estar acompanhando, né, a carreira desse jogador, desse menino, uma criança, mas assim, é importantíssimo. Então, tudo que eu não tive oportunidade, não assim condenando meus pais, claro que não, e nem minha Aprendeu na avózinha. marra, né? Exatamente. Então, assim, muitas oportunidades, às vezes, a gente deixa passar por não ter tido a oportunidade de ter pessoas ao nosso lado que falasse isso que a gente está falando hoje. Entende? Então, Ontem assim, você estava aqui também, aí estava batendo um papo com a Dani, e a gente falou isso, né? Tantas matérias importantes que a gente não teve no colégio, né? Como inteligência emocional. Nossa, seria tão importante a gente aprender a lidar, a nomear, né, o que a gente está sentindo, né? Porque tem lugares, tem famílias que a gente pode falar de tudo, graças a Deus, mas tem outras famílias que a dificuldade é tão grande, e aí por conta das questões de ancestralidade mesmo, né, das dificuldades estruturais que vivem, né, porque cada um aprende do jeito que consegue, né, e tem gente que de repente até nem aprende, né, André? é verdade, não aprende. Mas, enfim, então assim, o empreendedor, ele tem que ter coragem, tem que dar assim, o primeiro passo. Eu costumo sempre dizer isso, assim, né, o cara quando ele pensa em fazer uma maratona, ele tem que dar o primeiro passo, ele tem que ir ao médico, checar a tua saúde, ele tem que começar a caminhar, depois da caminhada começar a correr 2 quilômetros, 5 quilômetros, daqui a pouco ele vira maratonista, mas assim, o cara tem que dar o primeiro passo. Então a gente, assim, não ter medo de errar. Você falou assim, às vezes o medo, ele te paralisa, né? Sim. O medo, ele é importantíssimo até a página B. Então, assim, a gente tem que dominar esse medo, é aquilo que a gente falou, da gente saber lidar com as nossas emoções. Então, assim, vários empresários de sucesso, várias pessoas aí renomadas hoje, erraram muito, erraram na escolha do negócio, erraram na escolha de sociedade, erraram por N motivos. Então, assim, e nem por isso deixaram de ser pessoas de sucesso. Então, assim, tem uma frase até hoje que... Eu falo que a gente tem que mudar essa questão do tentativa e erro. É tentativa e acerto, gente. Tentativa e acerto, exatamente. É isso aí. Né? Hoje o nosso querido Fabiano postou, né, uma frase do Michael Jordan, né? Eu vi. Quantas vezes, né, assim, ele errou para ter sucesso. Então, mas é verdade, assim, é tentativa e não adianta, filho. Você tem 2 caminhos, ou tu vai errar ou tu vai acertar. E se tu errar, cara, tu não pode ficar travado naquele erro. Então, eu já tive alguns negócios que, eu não digo nem por infelicidade, por felicidade,
às vezes eles não deram certo, porque se tivesse de repente dado certo, eu não estaria aqui nesse momento maravilhoso contigo, não estaria falando de coisas que assim eu acabei me descobrindo, né, depois dessa formação. Então assim, eu sou muito grato a todas as vezes que as coisas não deram certo, né, para mim, e vida que segue. Então, eu acho que o terceiro pilar que a gente deve falar, e assim, que é um pilar que a gente pode até explorar um pouco mais, é a competência, que vai até nos ajudar a errar menos, né? Então, você fala competência, os talentos. Assim, querer fazer é ótimo, você tem que querer fazer, mas assim, a gente precisa saber fazer, né? Ter as suas habilidades. Pô, primeiro tu teve uma ideia, beleza, uma visão, pô, vou acreditar naquilo, vou fundo, vou dar o primeiro passo, que é ter a coragem, e o segundo é a competência, gente. Então, assim, a gente não pode se aventurar, né, em algo que, de repente, a gente desconhece por completo. Então, você tem que trabalhar essas tuas competências. E ser competente, a gente pode explorar um pouco mais, é tu ser protagonista da tua história. Uma pessoa empreendedora, ela tem que ser protagonista, né? Ela tem que fazer a coisa acontecer, ser o principal agente ali de mudança dentro do negócio dele, dentro da carreira dele. Então, assim, ser protagonista, ser resiliente, esse é uma palavra que está tão em evidência hoje, né? Uma pessoa resiliente dentro do empreendedorismo, cara, quem não for resiliente, é uma grande possibilidade de você se frustrar. Eu vou te sugerir uma outra palavra, que é um conceito além da resiliência. A resiliência é a seguinte, né? Você pega um elástico, né? Você estica o elástico, depois ele volta ao normal. Exatamente. Então, ser resiliente é passar por uma questão, vamos falar, passar por um caos e voltar à normalidade. Exatamente, É isso. além da resiliência que eu quero te sugerir, é ser antifrágil. É passar pelo caos e melhorar. Não voltar ao que era antes. Não, exato. Mas, assim, quando eu digo que essa competência, a resiliência tem que estar presente, porque assim, muitas das vezes o empreendedor ele se depara com uma dificuldade e naquele ponto ali ele para. Entende? Então ele não se dá a oportunidade de ser resiliente e, opa, peraí, eu tenho que tomar aquela pancada ali, mas eu vou voltar. E aquela pancada ali, ela tem que me impulsionar para algo melhor. Melhor. Então, assim, o ser resiliente, quando eu digo que assim, as pessoas têm que ter essa competência dentro, é justamente isso, porque, cara, o empreendedor brasileiro, cara, ele vive tomando pancada o tempo todo, quando não é do governo, às vezes a família também não concorda com algumas coisas, às vezes os amigos também não, sócio, então é muita carga, e quando ele toma essa pancada, ele tem que respirar, opa, peraí, eu tenho que voltar ao normal. É a história do elástico, meu irmão. Eu estiquei a corda aqui, pum, ele vai voltar, mas ele tem que me dar um impulso para algo melhor. E faz todo sentido o que você falou, ser antifrágil. É porque realmente, né, tem gente que nem resiliente né? E eu acho que o mínimo é ser resiliente, né? Mas você falou uma coisa que é muito interessante, né? O nosso povo brasileiro, ele é muito forte, né? Porque ele apanha o tempo inteiro. É isso aí. Ele sofre o tempo inteiro e ele reverte a situação. Né? E ele consegue dar um outro rumo na vida, e ele consegue, a trancos e barrancos, tá? Não tô dizendo que é fácil, não. Porque não é fácil. Né? E cada um sabe qual é o seu tsunami, eu chamo de tsunami pessoal, né? Seus tsunamis pessoais acontecem. E como você vai lidar com eles é uma questão somente sua. Não adianta vir terceiros falando, faça isso, faça aquilo. Se você não realmente decidir enfrentar aquilo e se superar, não consegue. Então, assim, o empreendedor brasileiro é isso. Ele tem que, assim, se apegar realmente na positividade. Isso é uma coisa que a gente tem que passar. E eu nunca falei de tanta positividade na minha vida como eu tenho falado. Porque, assim, são tantos amigos, são tantas pessoas da família, pessoas do teu ciclo de amizade,
que assim estão se deixando levar por um momento que a gente está passando, que é muito delicado, né, com relação ao coronavírus, mas assim, a gente não pode permitir que tanta coisa negativa entre nos nossos lares, entre na nossa mente, entre nos nossos negócios. Eu tenho visto assim empresas grandes, empresas conceituadas, fechando a porta e achando que assim, acabou. Cara, e não pode ser desse jeito. Empresas de 30, 40 anos que têm uma estrutura, fala assim, não, cara, não vai voltar ao normal, eu acho que isso não vai passar agora, só vai acontecer. Cara, não pode ser desse jeito. Então, assim, às vezes você está abrindo mão de um sonho que você demorou tanto a conquistar e, assim, você se deixar levar pela frustração, pelo medo de pensar que as coisas não vão acontecer, porque a mídia toda hora te martela te mostrando isso. Ó, tá ruim, tem gente morrendo, não vai pra rua, fica em casa, não sei. Tu imagina a cabeça do empresário, que tem que pagar Mas, André, uma folha. é aquela coisa do que nascemos para sermos medíocres, né? Nascemos para estarmos na média. Então a gente tem um script que desde o início deram uma média 6 no colégio para a gente passar com 6, não com 10. Verdade. Então a gente se acostumou, porque é um hábito, né? É isso A aí, gente se tu estuda pra acostumou tirar a só 6. atingir a média. E você pode ver, desde que você se formou em coaching, quantos amigos seus te abandonaram? Olha, eu vou te falar, amiga, eu vou ser bem sincera. Que na verdade a gente não pode nem considerar que são amigos, né? São pessoas que estavam próximo de você por conveniência, né, deles, e quando você começa a se posicionar de uma forma assim, mais esclarecedora, opa, a primeira reação assim, pô, esse cara tá doido, tá maluco, não vou sair de perto desse cara. Então assim, e eu volto a dizer, isso não é ruim. Tá? Não, acho maravilhoso. E aí, mas é aquela questão, o André saiu da média. Exatamente. Ou a gente puxa ele de novo para baixo, ou ele não serve mais pra gente, entendeu? Olha, isso aí. Hoje eu conversei com uma amiga que a gente está preparando assim, um projeto bem legal na área do esporte. Né? Ela é profissional da área de educação física, ela tem muitos alunos personal. E ela hoje me falou isso, ela falou assim, André, muitas pessoas vão dizer pra gente que isso aí é balela, vocês estão fazendo é loucura. Então, assim, é o que você falou, as pessoas se aproximam, né, dos outros para jogar o cara para baixo. E isso acontece com muita frequência, Claudinha, com muita frequência. Então, o empreendedor ele tem que estar preparado para isso. Porque muita gente vai chegar e vai falar, cara, esse produto que tu está representando não presta. Essa empresa que tu trabalha, pô, não vale nada. Pô, o chefe que tu tem, putz, esquece, cara, nunca vai te ajudar. Então, assim, você tem que se libertar. Quando a gente usa muito esse termo desconectar. Às vezes, é necessário que essa desconexão aconteça, que é para o teu crescimento. Então, assim, as pessoas que vão andar do teu lado são pessoas que ou pensam como você, são visionários, são pessoas, aquele velho ditado da águia, né? Você não vai ver a águia voando com um pardal, filho, que vai dar ruim, vai dar um problema muito sério. Então, assim, a águia ela vai voar com a águia, entende? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Então, às vezes, as pessoas não eram teus amigos, estavam perto do teu lado por conveniência. Pô, o André, eu vou estar do lado do André que de repente vai abrir uma porta. E graças a Deus que as pessoas que passaram pela minha vida, eu sou muito grato, porque assim, aqueles que me fizeram mal eu agradeço. E aqueles que me fizeram bem eu também agradeço. Porque assim, hoje eu tenho esse entendimento. Então, quando a gente passa por essa formação, e eu digo que ontem eu falei isso na live, né, tu e da Dani, a gente nasce de novo, cara. A gente se descobre. Então, assim, se eu, lá na minha infância, se eu no meu primeiro emprego, né, como colaborador, se eu tivesse 10% da mentalidade que eu tenho hoje, cara, eu seria o cara fora da curva. Mas tudo é no momento de Deus, né? Tudo acontece na hora certa. Então, assim, eu sou grato a essas pessoas e, assim, fico feliz por elas
terem alavancado na vida, e assim, e de uma forma ou de outra, eu fiz parte disso. Entende? Então, assim, eu tenho... E você é o homem que você é hoje, o profissional que você é hoje, graças a esse aprendizado todo, né? As coisas positivas e as coisas negativas. Exatamente. O Pudim hoje está querendo muito participar. Ele tá querendo participar. Ele tá. Aí o meu cão fica assim, eu fico olhando pra lá e pra cá, daqui a pouco ele dá um latido também. Faz parte. Home office, né, meu querido? Home office, é isso aí. Então, Claudinha, eu acho que é isso. A competência do empreendedor, ele tem que ser esse. O cara ele tem que ser protagonista da tua história, ele tem que aparecer realmente, ele tem que fazer a diferença, ser resiliente, né? Não ser assim, não ser frágil, como você falou, ser positivo, trabalhar muito a positividade e, cara, partir para ação. O empreendedor, ele não pode ficar esperando, ele tem que fazer a coisa acontecer. Então, esses são os 3 pilares, né? A visão, a coragem e a competência. A competência a gente acaba entrando em outros estágios. Mas é isso, eu acho que cada um de nós temos isso dentro da gente. O problema é que a gente não conseguiu despertar isso lá atrás, mas nunca é tarde. Então hoje a oportunidade é essa. As pessoas precisam empreender pela necessidade. Algumas, né, já vêm de berço, né, e empreender está no sangue de cada um. E para você trabalhar uma mentalidade empreendedora, só para complementar, eu acho que o empreendedor ele tem que ter sede de crescimento, ele tem que, aquela história de feito é melhor que o perfeito, o cara tem que fazer, irmão. Faz. Cara, vai melhorando o teu produto, vai melhorando as tuas ideias, vai trabalhando sempre a melhoria na tua empresa. Então, a obsessão pela implementação está sempre ligado, Claudinha, está sempre ligado a tudo. Às vezes, a gente que agora está em home office e muitas pessoas que lutavam, que não tinham tempo para nada, cara, hoje tem tempo, cara. Tem tempo de você se aperfeiçoar, de você assistir uma live que tenha conteúdo, cursos aí, diversos cursos aí, maravilhosos acontecendo. Então aproveita, cara, o teu tempo. Que às vezes tu não precisa, assim, reinventar a roda, cara. A roda já está feita. Entende? Não, então, eu digo assim, que a gente pelo menos ganhou o tempo do ir e vir para o trabalho, né? No mínimo foi esse tempo. Pô, no mínimo bota 4 horas aí, ó. Então, dependendo de onde você mora, de onde é o seu trabalho, de que tipo de transporte você se locomove, você ganhou aí umas 4 horas por dia, né? Exatamente. Sempre que eu ia para algum cliente e eu ia de transporte público, eu levava meu livrinho para ler. Era um tempo que eu ganhava de leitura. Né? Eu continuo lendo? Continuo. Mas é interessante ver que muita gente, na hora do ir e vir, ficava só dormindo, reclamando. Né? Então, pega esse tempo, gente, pelo menos esse tempo do ir e vir, que você não tem mais que fazer momentaneamente, e faz outras coisas, né? Ou vai ler, vai fazer um exercício em casa, né? Vai dançar, vai meditar, vai fazer alguma coisa de útil, vai ficar com a sua família, vai organizar a casa, vai cozinhar. Tanta coisa para fazer, vai ver os cursos. É isso aí, eu falo isso, né, cara? Usa o teu tempo e a tua energia para se concentrar intensamente em aprender coisas novas. Eu vou te falar, eu tenho aprendido muita coisa nova, e assim, e se a gente não canalizar a nossa energia, a nossa concentração para isso, a gente acaba perdendo esse tempo, que é algo precioso, coisa que a gente jamais poderia imaginar, que a gente tivesse que ficar obrigado na nossa casa. E aí, o tempo à tua disposição. Então aproveita muito o teu tempo, faz um exercício, assim, acho que um exercício bem interessante para a gente identificar, né, o nosso nicho. E esse exercício eu tive o prazer e só a confirmação do que eu estou fazendo exatamente a coisa certa que eu deveria fazer, que é atuar como coach empresarial e esportivo, né, na área de desenvolvimento humano. E assim, isso está sendo desafiador, né, no início, porque todo início de qualquer trabalho ele demanda de um pouquinho de tempo de maturação, mas eu tenho certeza que quando isso tudo acabar, isso tudo passar, acho que nós vamos ter muitas portas abertas, muitas pessoas vão precisar ouvir um pouco
de positividade, ouvir um pouco do quanto é importante a gente entender a nossa mente. Então, eu creio e acredito muito. Então, assim, acho que um exercício que eu carrego comigo, que só chancelou, né, da minha formação lá, que eu deveria realmente atuar nesses dois segmentos, é você aplicar na tua vida, onde você coloca a tua paixão. É uma formulazinha tão básica, né, cara? Tu coloca a tua paixão mais a tua expertise, a tua experiência, tu vai encontrar o teu nicho de negócio. Cara, o que tu ama, o que tu faz com paixão, e você, mais somado à tua experiência, à tua expertise, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E assim, às vezes eu cobro isso muito da minha filha. Pô, cara, e aí, cara? O que tu tá pensando em fazer? Minha filha tem 17 anos, então daqui a pouco ela tá pensando em fazer uma faculdade. E eu falo muito para ela, às vezes assim, e eu sofri na pele isso. E eu vou contar um pouquinho só dessa história, porque assim, quando eu resolvi não atuar mais no futebol e escolhi me graduar, né, que eu acabei não me profissionalizando, fiz uma faculdade de análise de sistema, nada a ver com a área esportiva, porque geralmente o atleta, quando ele sai do futebol, ele vai fazer educação física e ele vai dar continuidade. Então, assim, a minha saída do futebol ela foi tão frustrante que eu criei um bloqueio na minha mente que eu falei assim, eu não quero nunca mais saber disso. E aí me formei em análise de sistema. Pô, André, quantas vezes você trabalhou como analista de sistema? Pô, eu posso contar no dedo as vezes que eu trabalhei como analista de sistema. Então, assim, aí eu emendei uma pós-graduação na área de negócio, justamente para eu continuar enxergando um caminho, né, para que eu me identificasse. E aí fiz a gestão, fiz duas pós na área de gestão empresarial e uma na área de negócio. Foi quando eu abri o meu primeiro negócio, que foi uma academia, voltada para o esporte. Então, assim, aquilo ali me deu um gás e falei assim, caramba, talvez se eu pudesse ter escolhido lá atrás, se eu não deixasse aquela crença me limitar, né, que eu tive, né, alguns obstáculos que eu tive medo de enfrentar, talvez eu teria sido um profissional muito exemplar na área esportiva. Mas aí, cara, quando eu digo que eu sou muito grato a essa formação, a ter me tornado coach, é que assim, só me fez comprovar que assim, eu ainda tinha muita coisa para fazer no meio esportivo. E hoje a minha missão é despertar nas pessoas, né, o que elas têm de melhor, e nas empresas que eu atuo também, é justamente isso, é ter o prazer de estar lá acompanhando um atleta do Sub-8, né, e mostrar para ele a tamanha importância que ele tem que dar para a família, a tamanha importância que ele tem que dar para os avós que estão ali, ó, cuidando, lutando por ele, né, a importância que ele tem que dar aos amigos, às verdadeiras amizades, né. Então tudo isso eu sou muito grato. Então o coach ele me possibilitou novamente a me ligar lá no passado, ressignificar algo que eu tinha que ressignificar, e hoje está atuando como coach esportivo também. Então a vida às vezes vai fazendo com que você vá por alguns caminhos, né? Exatamente, mas tudo tem um propósito, né? É uma missão muito prazerosa. Mas eu aprendi muito, cara. Aprendi muito nas empresas hoje, quando eu dou algum treinamento em algumas empresas. É justamente por ter me conectado com pessoas maravilhosas nessas empresas que eu passei. Muitos líderes que, assim, claro que a gente costuma tirar de um e de outro tudo aquilo que foi bom, né? O que não foi bom a gente desconecta, né? Então, eu aprendi muito. Quando eu frequentei essas empresas como colaborador, como gestor corporativo de algumas. Então, a gente precisa saber liderar. E no esporte não é diferente, na nossa vida não é diferente, no nosso trabalho não é diferente. Uma coisa que você falou do saber liderar, né? E é o liderar você em primeiro lugar, né? Porque você falou, se eu tivesse
mas não existe em si. Uhum, Né? exatamente. E as crenças vão limitando a gente a fazer, na maioria das vezes, o que a gente ama. Uhum. Né? Então, como é importante se conhecer, né? Entender que você não precisa com 17 anos, com 18 anos, escolher a profissão da sua vida. Né? Se você tiver que fazer mais um ano de treinamentos de autoconhecimento para entender quem você é, suas capacidades, seus talentos, seus valores. Quem que se pergunta quais são meus valores? Uhum. Né? Quem sou eu? E aí você acaba pela pressão, né? A pressão que existe na sociedade, né? Nos colegas, no colégio, de tem que se formar e tem que estudar, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem que nada, cada um tem o seu tempo, né? O fundamental é se conhecer e decidir. E às vezes, André, você vai ser o melhor produtor de brownie do mundo. E qual o problema, né? Qual o problema? Porque a gente está acostumado a ouvir aquilo, meu filho vai ser doutor. Né? Vai ser advogado, vai ser médico, vai ser engenheiro, mas vai ser doutor. E aí você faz isso por causa da sua família, né? Às vezes sua família tem uma geração inteira de advogados, de médicos, de militares, de não sei o quê. E você segue aquilo que não é seu, né? Exatamente isso que eu falo, assim, tadinha, da minha vozinha, eu sempre falo dela, do exemplo dela a todo momento. Ela muitas vezes falou, pô, você vai jogar bola, isso aí não é profissão, você tinha que ser médico, você tinha que ser... Vó, eu faço o que eu gosto, então assim, mas é difícil, então assim, e às vezes a gente acaba fazendo as mesmas coisas com os nossos filhos. Né? E a gente tem que deixar a coisa acontecer. Então, essa formulazinha que eu digo que é a fórmula mágica, cara, o que tu tem paixão e o que você tem como experiência e expertise, você encontra o teu nicho. É o que você falou. Às vezes a pessoa vai ser um excelente fabricante de brownie. E aí, cara, ela vai ser a melhor. Ela ama aquilo ali que ela faz. Então, cara, vai ser feliz. Para que ela vai se formar em médica? É o que eu falo. Então, assim... Eu me formei em analista de sistema, eu acho que eu desenvolvi um programa na minha vida. Na empresa, logo quando eu saí da faculdade e que me tornei colaborador dessa empresa, foi o único momento. Depois, toda a minha vivência foi na área esportiva, já na área empresarial. Né? Depois tive uma passagem numa empresa onde assim, eu aprendi muito com todas as pessoas e ali eu vi o tamanho que era importante liderar, as coisas que você não deve fazer, as coisas que você tem que aprimorar, que aí você pratica sempre a nossa análise de SWOT, né? Você identifica os teus pontos fortes, identifica os teus pontos de melhoria, as oportunidades, as ameaças, e aquilo você vai evidenciando. Então, esses exercícios todos eu tive assim, o prazer de lidar no meu dia a dia. E assim, a gente acaba, uma coisa vai somando com a outra, né? O empreendedor, ele tem que ser líder. E as características do líder, né, que é ter uma boa comunicação, o cara ser um bom treinador, delegar as suas atribuições, as suas funções, enganjar a sua equipe, tudo isso o empreendedor tem que ter. Então, o empreendedorismo e liderança, eles caminham exatamente lado a lado. Então, assim, para mim foi muito gratificante estar nessas empresas por onde eu passei, porque eu aprendi muita coisa. E... assim, eu acho que como exemplo, a gente pode falar aqui um pouquinho sobre alguns tipos de liderança, né, que algumas são muito evidentes, né, e agora a gente está vivendo num momento de extrema mudança nas empresas. Eu tenho certeza que as empresas que não tratarem os seus colaboradores de forma humanizada, eu acho que essa empresa, provavelmente ela não vai tão longe. Então, assim... Inteligência emocional já é um dos requisitos, né, no currículo, né? Exatamente. Então, assim, então a liderança vai surtir, ela vai ter muito efeito em cima disso. Então, o líder, assim, eu vou citar aqui três tipos de lideranças que foram lideranças que eu tive a oportunidade de
de trabalhar com algumas dessas lideranças, né, que existe a liderança autoritária. Aquele líder que o poder que ele tem na mão, ele não consegue dosar. Então, por ele ter um posicionamento na empresa, onde ele tem a chave do negócio e a caneta na mão, ele acaba usando o poder de forma errada. Então, o líder autoritário são aqueles que têm poder, que muitas das vezes eles possuem pouca competência para contribuir no desenvolvimento pessoal. E aí a forma dele se defender é usando o poder. Então, muitas empresas ainda têm esses líderes, né? E isso é fadado ao fracasso. O líder liberal é completamente ao avesso, Oposto. ao autoritário. Esse, meu irmão, tudo está perfeito. Então, assim, raramente ele tem a influência do grupo ali, é um cara que não planeja praticamente nada, e geralmente eles usam esse lema aí sempre, deixa rolar, no final vai dar tudo certo. Então, esse é um outro Pânico. líder. E, pânico total. E um líder que eu acredito que tem assim, um pouco mais desse equilíbrio é o líder democrático. Porque assim, esses para mim são aqueles que conseguem, de uma certa forma, buscar o equilíbrio entre o foco no resultado e a qualidade de vida dos seus colaboradores. Porque assim, hoje... É o humanizado, né? É humanizado, é o que eu falo. Então assim... Cara, o teu colaborador ele chora, o teu colaborador ele fica feliz, o teu colaborador tem problema. Então, assim, é importantíssimo hoje você encontrar nas suas lideranças, nas suas empresas, pessoas que tenham essa humanidade mais aflorada. Hoje, com todo o aprendizado aí que tivemos, né, nas nossas formações, quando a gente une a liderança com a metodologia, né, do coach, a gente acaba inspirando muitas pessoas. E essas equipes, elas precisam disso. Elas precisam ser inspiradas. Você sabe que eu ouvi algumas histórias de amigos que trabalham em empresas grandes e tal, de que o chefe imediato, então o líder imediato, assim que começou a pandemia, fez uma pesquisa com sua equipe para saber como era a sua casa, se tinha computador, se tinha internet, se tinha uma mesa, se tinha um espaço adequado. E com todos os colaboradores. Então, teve gente que não tinha nada, e aí a empresa mandou uma mesa, um computador, uma internet, entendeu? Eu acho que isso é manter o tal do pertencimento, né? É ser humanizado e manter o pertencimento. Porque não tem uma pessoa, e pensa, né? É no mundo inteiro, né? Porque não é uma pandemia... Não é uma doença que está rolando só no Brasil, é uma pandemia, né, no mundo. Então, você imagina, não tem uma pessoa no mundo que não esteja sofrendo alguma questão em relação ao que está acontecendo, né, mesmo que seja inconsciente. Exatamente. Então, eu acho muito importante essa liderança, ela não ficar entre quatro paredes ali do teu escritório, da tua empresa. É o que você falou. A gente tem que despertar essa liderança. Então, assim, o líder ele tem que saber, cara, ele tem que saber como é que está o liderado dele. Às vezes o cara tem um problema em casa e o líder não está nem aí para isso. Então, como é que ele vai cobrar o engajamento desse colaborador? Então, esse líder que busca esse equilíbrio da sua equipe, a tendência é ele ter o sucesso, porque assim, os líderes eles têm que motivar suas equipes, eles têm que respeitar, principalmente, e ensinar a desenvolver as competências dele. Então, quando eu falo que assim, essa formação fez muito sentido para todos nós, é que a gente hoje pode passar essa mensagem para esses líderes, né? Que eles sejam pessoas melhores, né? Que eles sejam pessoas melhores, que eles possam realmente olhar para o lado mais humano, porque sim, cara, as empresas, o órgão principal da empresa são as pessoas, filho. E se você não tem pessoas felizes dentro do teu negócio, dentro da tua família, dentro do teu ambiente de convívio, cara, você vai ser uma pessoa infeliz. Infeliz. Então, assim, não deixa a tua empresa
perder essa alegria, não deixa a empresa perder essa felicidade. E isso vale para a gente como pessoa, para os produtos que a gente representa, para a empresa que a gente representa, nós como atletas. Ser líder é isso, você olha para dentro de você. Quais são as suas características? O que você tem de melhor, cara? E assim, eu falo muito isso hoje. Essa pandemia fez com que a gente olhasse mais um pouco para o próximo. Né? Se a gente for lá na história, se a gente for buscar lá qual foi o primeiro mandamento, um dos primeiros mandamentos de Deus, e os mais importantes. Cara, cara, é isso aí. Velho. Então, assim, o mundo está doente porque as pessoas simplesmente esqueceram de amar o próximo. Entende? Então, assim, acho que a gente teve uma oportunidade. Assim, olha só, para tudo e você olha para o teu próximo com mais amor, olha para o teu próximo com mais carinho, que a coisa vai ficar melhor. Eu acho que é isso. Eu concordo 100%. A tal da empatia, né, André? Do sentir a empatia, né? Eu falei outro dia aqui numa live que empatia vem do grego o termo empatie. E empatie significa paixão. Mas a paixão é aquela comunicação afetiva. Né? Então é o olhar para o outro com esse lado humanizado, né? Meu querido, eu desativei os comentários aqui pra gente fazer aquela mega foto, porque eu acho que faltam uns 2 minutos só, que a gente fala pra caramba. Exato, vai passando o tempo. Show de bola. Show. Quero te agradecer muito. E dizer, olha só que engraçado, a gente falou sobre empreendedorismo, sobre talento, coragem, né, liderança. A perguntinha que eu tirei hoje na cartinha lá do Coaching na Box tem tudo a ver, porque é a seguinte: quais são os seus 3 maiores talentos? Olha só. E tem a ver com o que você falou, né? A paixão, mas a expertise para ser feliz no que você quiser fazer da sua vida, no que você quiser empreender. Então, gente, vocês que estão aqui, ó, anotem no papel, escrevam direitinho num caderno quais são os seus 3 maiores talentos. Você sabe quais são. Aí, show de bola. Pô, não tinha forma da gente encerrar esse bate-papo gostoso, prazeroso, com essa pergunta aí. Eu acho que assim, todos nós temos vocações, todos nós temos talentos. O problema é que às vezes a gente não teve tempo de descobrir. Não teve oportunidade de descobrir. Então agora que a gente está vivendo esse momento que o tempo ele é precioso, é a hora de a gente colocar o nosso talento em prática. É a hora de a gente colocar a nossa vocação em prática. E tudo tem um propósito, gente. E assim, com certeza, nós vamos sair todos vitoriosos desse momento aí que a gente está vivendo. Eu acredito. Eu te agradeço muito pelo convite. Adorei bater um papo com você. Você sabe que mora no meu coração, com muita saudade de você, de dar um abraço bem forte. Você sabe que os nossos momentos como anjo realmente são momentos que nada paga aquilo. A gente transmitir para as pessoas que estão ali a paz, sabedoria, a energia que você tem. É espetacular e assim, eu tive uma honra muito grande de estar contigo lá do meu lado. Espero voltar mais vezes para a gente falar de outros assuntos e muita gratidão, amiga. Muita gratidão. Eu que agradeço. Muito bom olhar para você, ver seu sorrisão. Eu estou sentindo aqui sua energia, estou me sentindo realmente abraçada. Muito bom. E, amigo, vamos juntos. O que a gente puder fazer para melhorar, para ser útil para esse mundo todo, né? É o nosso caminho, né? Olha, amanhã, quem vai estar aqui falando comigo, quarta-feira, é a Lilian Toledo. Porque amanhã completam 21 dias do desafio da felicidade. A felicidade realmente aumenta a produtividade. A gente vai bater uma bola aqui sobre isso. E tá todo mundo convidado. Vai ter prêmio para os 3 melhores resultados de quem participa do desafio. Conto com você, André. Conto com todo mundo aqui. Vou estar presente assistindo e agradecer aí o pessoal que esteve com a gente aí esse momento todo. Algumas pessoas entrando agora, mas vai ficar no teu Instagram lá, nossa vai ficar live lá no GTV. Então, vai ficar no GTV. Muita gratidão, Claudinha. Obrigado ao pessoal aí que assistiu o nosso bate-papo. Espero, ter feito sentido alguma coisa que a gente tenha falado aqui. E eu aguardo aí mais uma vez o teu convite.
Meu amor, um beijo grande certeza. e fica com Deus. Você também, meu querido. Gente, muito obrigada. Até amanhã. Positividade em Foco volta amanhã às 6 da tarde. Será que a felicidade realmente aumenta a nossa produtividade dia a dia? Um beijo e até amanhã. Quem chegou Beijo. agora, assiste depois lá no GTV. André, mais um beijo, meu querido. Beijo. Tchau. Beijo.